Meus amigos, o que era para ser um sonho do século XXI, a tal nova ordem global, com os BRICS desafiando a hegemonia dos Estados Unidos, está desmoronando diante dos nossos olhos essa modinha. E o motivo tem nome, tem sobrenome, tem endereço. É o Donald Trump, agora novamente o presidente dos Estados Unidos, direto da Casa Branca. Vou te explicar. Desde que voltou ao poder, o Trump ele vem usando a força econômica e geopolítica dos Estados Unidos como uma verdadeira marreta para esmagar qualquer tentativa de formar blocos anti-ocidentais. E o BRICS são o primeiro alvo. A nova cúpula do BRICS, que vai acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no mês que vem, no início agora de julho de 2025, vai acontecer, mas, cara, com bastante desfalque. Sabe quem é que não vem? Nem Xi Jinping, nem Vladimir Putin. Dois dos maiores nomes do bloco simplesmente desistiram de aparecer. O que está acontecendo com o BRICS, hein, meu amigo? Isso não é um descuido diplomático, é um sintoma de uma desorganização interna e enfraquecimento estratégico. O BRICS está sem direção, está sem coesão e agora sem moral nenhuma. E o Donald Trump já avisou. Qualquer tentativa de criar uma nova moeda internacional para concorrer com o dólar será tratado como um ataque direto aos Estados Unidos e vai ser respondida com sanções econômicas duríssimas. Sanções essas que a China não quer nem ver de perto sanção com os Estados Unidos, não quer mais intriga com os Estados Unidos. A Rússia é a mesma coisa. E o resultado, os BRICS estão acuados nesse momento. O Brasil, liderado pelo Lula, parece não ter percebido ainda que essa guerra não se vence com discursinho, mas com força real, coisa que o Brasil não tem. E quem tem essa força é os Estados Unidos. E goste você ou não disso, goste eu ou não disso, infelizmente é assim que a banda toca e a gente tem que entender como é que funciona essa música. E o que era uma suposta nova era multipolar tá virando uma miragem geopolítica da turma do Fórum Econômico Mundial. E enquanto o Lula tenta brincar de líder global, quem tá puxando as rédeas no mundo, mais uma vez, é a Casa Branca. Bom, meus amigos, vai acontecer a cúpula do BRICS, que vai ser aqui no Rio de Janeiro, no dia 6 e 7 de julho agora de 2025. O anúncio foi feito com muita pompa, né, de grande evento. Foi publicado isso aqui, ó, lá no site do Planalto, 15 de fevereiro agora de 2025. E o prefeito Eduardo Paes, aqui do Rio de Janeiro, ele tratou isso aqui como um grande evento, né? Abre aspas aqui para o Eduardo Paes. O Rio, mais uma vez, será a capital do mundo. Foi assim no G20, no ano passado e agora com o BRICS. Ou seja, eles estão encarando o BRICS como um grande evento. Mas, na realidade, quem dá muita relevância para o BRICS não é o mundo inteiro. O mundo inteiro não liga muito para o BRICS. O BRICS é meio bagunçado. Quem liga muito para o BRICS é o Lula, que meio que assume o papel de ser o cara que está liderando o BRICS. Na realidade, o Brasil realmente, esse ano de 2025, assumiu a presidência do BRICS. Mas os outros países não ligam muito para o BRICS, porque dentro do BRICS é uma bagunça danada, meu amigo. A gente tem aqui o Irã, que não gosta da Arábia Saudita, a Índia, que não gosta da China, o Emirados Árabes Unidos, ou seja, com muita ditadura e pouquíssima democracia. Mas o BRICS entrou no conhecimento global quando o Donald Trump fez uma nota ao BRICS por conta do que o Lula estava falando, que queria trocar a moeda de negociação entre os países do BRICS. Você sabia disso? O Lula tem batido muito nessa tecla de trocar o dólar por outra moeda ou um conjunto de moedas na negociação entre os BRICS. E, obviamente, o Donald Trump não gostou de nada disso. Vamos ouvir o que disse o Lula. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Nós não precisamos, todos os países, sabe, ir atrás do dólar para fazer o comércio exterior. Quem é que decidiu que o dólar era a moeda padrão? Vocês participaram de alguma votação? Vocês conhecem alguma reunião na ONU que decidiu? Vocês conhecem alguma votação em algum lugar do mundo que decidiu? Não. Os Estados Unidos que impôs. Como só ele tem a fábrica de produzir dólar, ou seja, ele leva uma vantagem imensa sobre países que às vezes não têm sequer dinheiro para comprar dólar. Então o que é que a gente quer? A gente não quer brigar com dólar. O que a gente quer, na verdade, é criar, sabe, um jeito de encontrar ou uma moeda ou uma cesta de moedas que possa permitir que a gente possa fazer negócio sem ficar dependendo de uma única moeda. A turma da esquerda abre a boca para dizer, olha, o dólar corre perigo, porque o Brasil, o Lula, vai conseguir trocar a moeda, o dólar, por outra moeda, a moeda do BRICS. Você acha que alguém confia em qualquer moeda que o BRICS criar? Você acha que os próprios membros do BRICS vão confiar na moeda do BRICS? Vão confiar no real? Vão confiar
no yuan, a moeda da China? Vão confiar no rublo, a moeda da Rússia, que vale menos do que o real? É óbvio que não, meu amigo. Todos os países querem continuar com o dólar. Isso aqui é uma viagem da cabeça do Lula. Por quê? Porque o dólar, querendo ou não, é a moeda mais segura no mundo neste momento. Ela é 100% segura, Josué? É óbvio que não. O dólar também tem o seu problema. Os Estados Unidos, como o Lula falou, imprime dólar, assim como todos os países, mas historicamente a moeda mais segura, querendo ou não, é o dólar. E essa viagem da turma da esquerda que não entende nada de economia, falar que o Lula está batendo contra os Estados Unidos, está batendo contra o dólar, ele vai trocar o dólar corre perigo. Cara, isso aqui é somente conversa para boi dormir, porque isso não vai acontecer. A não ser que você bata de frente com a nação mais poderosa do planeta. E aí, quem é que vai querer bancar? Isso que dá ter um presidente analfabeto economicamente falando que, cara, não entende de história, não entende de economia. Já teve um acordo chamado Acordo de Bretton Woods, que os países no mundo inteiro entenderam que o dólar seria a melhor opção para a transação comercial entre os países. Então isso aqui já foi decidido, não tem esse negócio de quem votou, se foi a ONU. Que ONU, meu amigo? Por isso que assim que o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, um dos primeiros recados que ele deu para o mundo foi esse daqui, ó, Trump e BRICS. Entenda a ameaça de tarifar em 100% países do bloco, países dos BRICS, caso substituam o dólar. E, obviamente, a China já deu para trás. A desdolarização é uma das propostas do grupo de países emergentes que buscam reformar instituições financeiras e se afastar da dependência da moeda americana. Abre aspas para o Donald Trump. Exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do BRICS, nem a apoiar qualquer outra moeda que substitua o poderoso dólar americano. Caso contrário, eles sofrerão 100% de tarifas e deverão dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia norte-americana, escreveu Donald Trump na sua rede social, o Truth Social. E ele prosseguiu. Eles podem procurar outro otário. Não há nenhuma chance dos BRICS substituírem o dólar americano no comércio internacional e qualquer país que tentar deve dizer adeus aos Estados Unidos. E aí, alguém vai querer deixar de vender os seus produtos para os Estados Unidos? Alguém vai fechar as portas para os Estados Unidos? É óbvio que não. Agora, sobre o evento, a cúpula dos BRICS, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, nos dias 6 e 7 de julho, o prefeito ainda decretou feriadão. Cara, vai gerar um grande transtorno, prejuízo para a economia local. Tá bom, mas é o evento, né? Só que esse evento vai estar muito esvaziado, porque as duas principais nações não vão enviar os seus líderes. Bom, primeiramente foi o Xi Jinping que disse que não vai participar da cúpula do BRICS. Olha essa matéria que saiu agora em todos os portais, né? Xi Jinping não virá ao Brasil para o BRICS. A sua primeira ausência na cúpula, diz o jornal. Ou seja, o Xi Jinping nunca deixou de participar da cúpula dos BRICS. Essa vai ser a primeira. Logo no ano que o Brasil preside o BRICS, ele não quer se arriscar em ter qualquer tipo de problema com os Estados Unidos nesse momento, o que pode afetar essa relação entre os países do BRICS com os Estados Unidos. A China não quer correr esse risco, meu amigo. E a China meio que desdenhou da cúpula do BRICS, cara. Olha só o que disse aqui o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Olha, sobre a presença da China na cúpula do BRICS, a gente vai divulgar informações oportunamente. E agora foi a vez do Putin. Putin não irá ao Brasil para a cúpula do BRICS, diz a assessor. Obviamente o problema do Putin é muito mais grave, porque o Putin ele é um criminoso internacional, né? E o Brasil. E como o Brasil participa do Tribunal Penal Internacional, qualquer juiz poderia dar voz de prisão ao Putin. O presidente russo decidiu não participar por conta do mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Ah, José, mas o Putin já participou de outros eventos em outros países, como por exemplo na Mongólia. Ele também foi recebido na Mongólia, mesmo sendo um estado membro do Tribunal Penal Internacional, mas a Mongólia está do lado da Rússia. E tem um outro problema, que é o problema do posicionamento do Brasil, que o Brasil é meio que um morde-a-sopra, né? Abre aspas para o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Isso se deve a certas dificuldades no contexto da exigência do Tribunal Penal Internacional. Nesse contexto, o governo brasileiro não conseguiu assumir uma posição clara que permitisse a participação do nosso presidente nessa reunião, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Ou seja, um dos problemas é justamente eles não confiarem no Brasil. E no momento que eu estou gravando esse conteúdo, saiu ainda essa matéria do Donald Trump, que diz que assinou o acordo com a China nessa quarta-feira. Além disso, ele ainda disse que encaminhou, né, um acordo com a Índia também. Ademais, Donald Trump também
mencionou um acordo com a Índia, que, segundo ele, está a caminho. Ou seja, o Donald Trump conversa com Vladimir Putin, faz acordos com a Rússia, intermedia para acabar com a guerra lá na Ucrânia, também fazendo acordo com a China, com a Índia. Ou seja, está todo mundo na mão do Donald Trump, dos Estados Unidos nesse momento. O que eles vão fazer? Participando do BRICS, sabendo que o Lula vai participar e vai encher a boca para falar um monte de asneira. Quem é que vai querer correr esse risco? Estamos presenciando, meus amigos, o enfraquecimento do BRICS ao vivo. E isso acontece por um motivo muito simples. Com o Trump no poder, a diplomacia dos Estados Unidos voltou a ser baseada em força, em tarifa, em dissuasão. Nesse tabuleiro, quem vacila dança, meu amigo. E a ausência do Xi Jinping e do Putin não é uma mera coincidência. É um sintoma de que os BRICS estão acuados, sem liderança, sem fôlego e sem relevância global. O Brasil, como sede da cúpula, precisa decidir se vai continuar flertando com aventuras anti-americanas ou vai proteger os seus interesses comerciais, a sua moeda, a sua balança e o seu povo. Porque no fim do dia, não é sobre ideologia, é sobre sobrevivência econômica. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu trouxe alguns elementos. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários, aqui embaixo. Deixa sua mensagem. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Bora interagir aqui no campo dos comentários. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que a gente traz aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia. Você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp. Assim você já ajuda demais aqui o nosso trabalho. Ajuda a mais pessoas terem acesso ao nosso conteúdo. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.